Se alguém vai entrar, daí a gente espera, né? Vamos começar a aula de hoje, tá? Vou ver um negócio aqui, peraí. Beleza. Então vamos lá, tá? Pessoal, uma boa noite, né? Vamos começar a aula aí. O tema que eu e a Fábio escolhemos essa semana é sobre o guia alimentar, certo? Então a gente decidiu entrar numa polêmica que vem acontecendo e falar um pouquinho sobre o guia alimentar. Eu não sei se pode cair especificamente o guia alimentar, porque é um tema um pouco tarde para o Enem, tá? O Enem geralmente ele é preparado. Oi, Marina, boa noite. O guia alimentar geralmente ele é preparado, desculpa, o tema do Enem geralmente é preparado um pouquinho antes, né? Mas assim, eu acredito que possa cair algo relacionado a isso numa CAF, numa UDESC, talvez até no Enem, mas de uma forma um pouco diferente, né? Uma UFSC também, enfim, que vai de encontro ao objetivo de vocês. Tá? Então a Marina entrou agora, só o Roger tá digitando, se o chefe tá digitando. O Roger botou, né, junho, julho, a prova costuma estar pronto. É complicado a gente dizer porque a gente não sabe mais como é, né? Até uma coisa engraçada, o Roger, nas disciplinas de sociologia e história, que são as que eu trabalho, né? A gente não sabe mais como, tipo, se cai aquele percentual de questões de sempre, tipo, num tema, quais temas caem mais, porque teve aquela polêmica do Bolsonaro estar intervindo no Enem, coisa nada. Mas não vou entrar muito nisso, vamos falar um pouquinho hoje aí, que é um tema bem legal também, para vocês terem noção, porque até eu, vou admitir isso, até eu tinha um conhecimento bem básico, né, então eu até falei pra Fábio, tipo, pô, Fábio, é fora do meu domínio, mas eu fui buscar um monte de coisa para preparar uma aula legal para vocês, para a gente discutir. Mas vamos lá, tá? O guia alimentar. Antes de eu entrar nesse tema guia alimentar, primeiro eu vou fazer uma introdução geral sobre o tema, sobre tudo, né? Para depois entrar nessa questão desse guia alimentar, tá? E daí semana que vem a gente fala um pouquinho mais sobre a reportagem, tá? Eu até pensei em procurar uma profissional para falar um pouquinho com vocês, mas eu até não achei, mano, bem sem tempo. Mas se eu achar alguém que faça nutrição e que queira conversar com a gente, eu falo com vocês. Oi, Kelly, boa noite. Então vamos lá. Tá? Primeira coisa que vocês têm que entender, tá? Vocês têm que entender a sociedade que a gente vive. Por quê? Tá? Porque a gente vive numa sociedade capitalista. Certo? E essa sociedade capitalista, a gente está pensando num negócio meio amplo, né? Ô, Roger, a gente podia convidar ela, né? Para vir semana que vem para falar um pouquinho sobre essa questão do guia alimentar, a posição dela, falar um pouquinho sobre essa importância, os desafios. Seria legal, né, cara? Tu acha? Tá, tá gravando, Roger. Eu quero fazer um comentário. Eu quero fazer um comentário polêmico, não pode aparecer Ah, tá. Então quando parar de gravar, eu faço um comentário. Tá? Mas vamos lá. Ah, Enfim, depois a gente fala sobre isso no final da aula, daí eu peço pra te parar de gravar e eu faço esse comentário. Vamos lá. E daí a gente vive numa sociedade capitalista, tá? E o capitalismo, pessoal, ele pensa exclusivamente no lucro, certo? Então, não adianta a gente vir aqui e dizer assim, o capitalismo ele é bonzinho. Não estou dizendo que não que o sistema ele é ruim ou ele é. Não estou querendo dar uma de socialista na minha fala, mas eu estou querendo falar que há defeitos, né, uma introdução geral no tema. Existem defeitos e a busca pelo lucro, muitas vezes ela é uma busca pelo lucro irresponsável, né? E isso acaba complicando bastante, certo? E aí a gente entra um pouco na questão da alimentação, né? O nosso país, ele
existe pessoas passando fome, né? O nosso país ele já promoveu programas sociais que foram duramente criticados para tentar acabar com a fome no país, né? Bolsa Família, Fome Zero. Agora se conversa muito sobre o Renda Cidadã, né? Se vocês derem uma olhada nas notícias, fala um pouco sobre isso, né? Entre outras coisas. O próprio auxílio emergencial, ele existe na finalidade de que as pessoas não passem fome, se a gente parar para pensar, né? Enfim. Aí a gente entra um pouquinho para o guia alimentar, né? O que é o guia alimentar? O guia alimentar nada mais é do que um guia, né? Que ele foi criado no Ministério da Saúde, com parceria com a OMS, né? Entre outras, até um órgão pan-americano fala um pouquinho sobre essa questão, né? Que fez uma parceria e criou esse guia alimentar. Ele está praticamente na sua segunda versão, ele teve uma versão em 2006 e aí em 2014 ele teve uma revisão. Eu li, tá? Até mandei para vocês ali o guia alimentar. Eu dei uma lida bem boa nesse guia alimentar. Eu achei muito massa, porque eu não tinha conhecimento. E eu notei alguns pontos interessantes para vocês entenderem. Tá? Eu acabei pesquisando. Primeira coisa, o guia ele leva alguns pontos muito legais, como por exemplo questões econômicas. Então, tipo, não basta tu comer bem, tem que comer, é feito um guia pensando também na tua qualidade de renda, né? Podemos dizer assim, são alimentos básicos. Tabela nutricional, entre outras coisas. Por que isso é importante, professor? Cara, basicamente para manter a população saudável, certo? Porque se não manter a população saudável, pode resultar em doenças, e essas doenças geram custo com o sistema de saúde e geram mortes, geram, né, uma bola de neve, né? Enfim, e esse guia alimentar tem essa finalidade. Tomar um pouquinho de água. Tá. Por conta disso, o Ministério da Saúde fez isso, tá? Esse guia alimentar ele é realizado no Brasil. E se vocês pararem para analisar o guia alimentar, também há nutricionistas que seguem diretrizes em vários segmentos da nossa sociedade. Por exemplo, nas escolas. Tipo, as escolas têm tabela nutricional, e entre outras coisas. Eu até lembro, tá? Que a gente tinha uma faxineira aqui em casa e tinha uma filha que ela era obesa, né? Tinha 10 anos e ela era obesa. Cara, ela não se controlava, tá ligado? E a escola começou a nutricionista da escola começou a dar comida integral para ela na escola, tá? Claro, eu tô falando de uma escola pública, tô falando que ela é uma pessoa da favela, ela odiava a comida integral, né? Mas se vocês pararem para analisar, há um combate, há uma questão em relação à preocupação com a saúde da população. Não sei se os outros estados do Brasil são assim, mas é muito legal tu parar para pensar que, tipo, quando é um negócio que eu estranhei muito quando eu comecei a dar aula. Quando eu estudava numa escola, quando eu estudava, né, eu sempre estudei, só estudei numa escola. E aí a gente comprava o nosso lanche, né, ou levava o próprio lanche. Cara, não existia essa preocupação com não existia essa preocupação com saúde, com tabela nutricional, com se eu tô sendo nutrido ou não, se comprar cachorro quente e se matava comendo cachorro quente, entendeu? Então, eu vejo que a escola pública há essa preocupação, né? A preocupação de comer um negócio bem feito, de comer comida de verdade, 10 da manhã, e depois meio-dia comer de novo. Então, entre outras coisas. E eu usei o exemplo da escola porque é um ponto bem interessante. A partir daí, entra a questão da polêmica envolvendo o guia alimentar, que é o que a gente vai chegar. A ministra da Agricultura, né, ela fez uma carta pedindo mudanças, na verdade, no guia alimentar, que, por exemplo, não é que põe restrições,
fala mal, né, podemos dizer assim, no sentido mais coloquial, fala mal dos alimentos ultraprocessados, né? Professor, dá um exemplo de alimento ultraprocessado. Cara, miojo. Tá? Dá um exemplo do miojo. É um alimento que, né? Não sei se alguém chegou a ver essa questão da ministra da Agricultura, enfim. E gerou essa polêmica. Ah, tu viu também? Tu viu, Laura? Viu, Kelly? Ah, legal. Tá. Então vocês já estão um pouquinho por dentro do assunto. Então gerou essa polêmica e que ela pediu para tirar restrições, né, dos ultraprocessados. Só que aí entra uma questão que eu falei no começo, né? O professor falou no começo, capitalismo vem do lucro. E a quem podemos afirmar, a quem interessa tirar os ultraprocessados? Interessa a população ou interessa a quem vende produto? A quem vende o produto, o grande produtor. Então, essa questão por trás gerou uma polêmica, porque não tem evidências científicas que façam, né, tirar essas restrições, certo? Mas a ministra quer tirar. Então, a gente trouxe esse tema principalmente para a gente debater essa questão de saúde pública, que é a tabela, a questão nutricional, guia alimentar. A gente fazer um debate também, falar um pouquinho sobre a questão da fome, né, no nosso país. E também eu quero abrir um debate sobre a questão da obesidade, tá? Por quê, professor? Porque o guia alimentar, ele tem tudo a ver com a obesidade. E se vocês pararem para analisar, existem países que a obesidade ela é uma doença crônica, ela só cresce, né? Como, por exemplo, os Estados Unidos. Cara, e assim, ó, tem países que se discutem medidas de como diminuir essa obesidade. Então vai tudo. Eles comem muito mal assim, André. É verdade. Eu até vou falar, mas talvez eu erre o país. Eu acho que é o Chile, tá? Deixa eu pesquisar aqui para vocês ver se eu acho, tá? Chile aumenta a taxa comidas. Deixa eu ver aqui. Cara, tem que procurar ali depois. Eu vou dar uma procurada, tá? Boa noite, chefe número 2 ou número 1, tá? Mas também é chefe, né? Igual. Cara, assim, ó, basicamente, o professor quer falar um pouquinho desse debate porque o guia alimentar ele é importante para nossa sociedade, né? Beleza, não. Bem-vindo, então, mas é chefe igual, né? O guia alimentar ele é muito importante para essa construção da sociedade, né? Porque se vocês, como eu dei o exemplo antes da escola, cara, a escola tem noção disso. O Ministério da Saúde quer que isso chegue em todas as casas, que se pense, ó, a pessoa para ela crescer, ela tem que ter um mínimo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, essa política de Estado é uma política pública e ela é muito importante. E há esse conflito entre o aumento do lucro contra a saúde da população. Aí vem os malefícios, né, que eu vou entrar um pouquinho na obesidade. Obesidade, né? A PI, o e o Roger, só um comentário aí, então, o Marcelo é tipo o chefe master, né? Então ele é o zero ou ele é o. Enfim. Beleza. O Zeninho aí ele só aparece nas reuniões da turma lá pra. Olha, que fazer isso. Enfim. E essa questão da obesidade ela é cada vez mais complicado, né? Porque se vocês pararem para analisar, a nossa obesidade ela é um problema crônico, né? Até a Andrea citou o exemplo dos Estados Unidos, que eles comem mal lá, e esse problema crônico ele cresce cada vez mais. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela, muitas vezes o próprio Estado, ele não dispõe de políticas para incentivar essa população.
tá? Tipo, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo, muitas vezes meu, né? Não sei se vocês são assim. Ah, as academias ao ar livre são sucateadas na minha cidade. Não há ciclovia, né? Eu sou um cara que pedala, quem me tem na rede social e vê que toda a vida pedalando, tá? Pra dar opinião ruim. Ô, Zaninho é bravo, tá? Que programa é Quilos Mortais, ô Richelli? Desmuta aí e fala pra gente, por favor, que eu nunca vi isso aí. Fala um pouquinho aí, cara. Bota o fone aí. Tá, a hora que tu quiser falar, tu lança aí, tá? E aí, a nossa cidade, ela não dispõe de políticas públicas para que ajudar. Tipo, eu quero pedalar e não tem uma ciclovia em Aranaguá. Até tem, tá? Mas é uma ciclovia de, sei lá, 400 metros que as pessoas andam em cima. Então, se eu for lá, eu vou atropelar todo mundo. Então, tipo, cara, é uma situação muito complicada, porque as academias ao ar livre são sucateadas, e, por exemplo, a gente pode citar a nutrição. Não sei se o sistema público dispõe de nutricionista, ou se dispõe não é bem divulgado, sabe? A prefeitura não faz campanhas públicas para conscientizar, enfim. Então essa é uma situação que o nosso país tende a crescer e tende a ter pessoas mal de saúde e muitas vezes que não seguem o próprio guia alimentar. Outra questão é a questão da fome, né? A questão da fome é uma doença, né? Que as pessoas não têm o que comer e elas acabam comendo qualquer coisa ou se alimentando de qualquer forma, e isso gera também problemas de saúde. Lógico que vai gerar um gasto no nosso sistema de saúde e uma bola de neve, né? Gerar mortes, entre outras coisas. E a liberação, só fazendo um comentário ali também sobre a questão da polêmica lá dos ultraprocessados, a questão dos ultraprocessados acaba que abrindo para o desenvolvimento de doenças, porque não tem nenhuma evidência científica. Tem países, é isso que eu tinha procurado, eu não achei. Se eu não estou enganado, é o Chile, tá? Em que o Chile fez uma taxação, tá? Ele taxou produtos que geram, podemos dizer assim, malefícios à saúde, como uma forma de tentar conscientizar as pessoas a comerem saudável, sabe? E outra coisa, muitas vezes a própria população não tem uma conscientização de comprar, por exemplo, produtos orgânicos ou deixar de ou comprar coisas naturais. Muitas vezes, tá? Um comentário particular meu. Até porque as coisas naturais são caras. Pô, tu vai numa loja de produto natural, muito caro. Eu não sei se é questão do imposto, se é questão, enfim, eu acho caro. Mas é uma questão também a se discutir. Tá me ouvindo? Agora sim, tá, fala Ok. um pouquinho pra gente. Daí. Então, cara, lá nos Estados Unidos eles têm um monte de programa maluco, né? Tem de tudo, acumuladores compulsivos e uma porrada de outros programas. Aí tem esses quilos mortais, que basicamente são pessoas absurdamente obesas, tipo, obesidade mórbida, que elas não conseguem nem ser. Peraí, eu peguei a minha imagem aqui, você tem uma noção do que eu tô falando. É pessoa nesse nível aí, ó. É pessoa nesse nível aí. Que eles não conseguem nem se levantar da cama. Não conseguem caminhar de um lado pro outro. De tão gordo que eles são. Aí o que eles fazem nesse programa? Eles acompanham durante um ano, se eu não me engano, tentam fazer uma mudança alimentar neles e fazem lipoaspiração, redução de estômago e tal. Aí eles ficam mostrando a cada programa as operações e a quantidade de gordura líquida mesmo que eles tiram do corpo deles. É nojento. Nojento. Basicamente é assim que funciona. Aí cada programa eles trazem pessoas mais gordas, quando tu acha que não poderia piorar, eles trazem uma pessoa pior ainda. E parece que é muito comum isso, porque tem muito. Não tem só aqueles mortais, se não me engano, tem outro programa que faz a mesma coisa. É ridículo, cara. É negócio que eles não conseguem nem botar um sapato, porque eles não alcançam o pé.
Ah, entendi. Cara, eu não sabia disso aí. Que loucura, cara. Inclusive, tem uma. Eu tava vendo uma gringa e ela falou, quando veio aqui pro Brasil, uma americana, ela falou que quando veio pro Brasil a coisa que ela mais odiava era que aqui a comida enlatada era ruim e que era muito ruim ter que fazer comida todo dia. Cara, então. Nossa, cara, que absurdo. A Kelly fez um comentário ali uns minutinhos atrás, só pra gente não esquecer o comentário dela. Obrigado, Kelly, pela contribuição. Ah, falou um pouquinho sobre que os orgânicos não são mais taxados que outros. Sim, os orgânicos são mais caros, Kelly. E até há uma dificuldade em se comprar alimentos orgânicos, certo? Não por serem só mais caros, mas também por serem de difícil acesso, tá? E muitas vezes a própria cidade, a nossa cidade, né, que ele mora na mesma cidade que eu, Araranguá é um exemplo, ela não valoriza os agricultores, né, que muitas vezes vão lá, a gente planta, outro vai lá, tu compra um aipim do seu não sei o que mora lá num lugarzão lá e tem um aipim natural, ou fazer a própria horta, né? Ter essa consciência de fazer a própria horta, enfim, vai também numa educação ambiental, né? E sobre essa situação que o Richelle e o Roger estão falando ali, cara, que absurdo, tá? Tem um vídeo que alguém me falou, que o cara era super. Eu já vi esse vídeo, é super famoso na internet. O cara é magro, né, ele fica comendo um mês McDonald's e Coca-Cola, e ele fica gigante num mês ou 40 dias. Ah, não sei, é bem famoso na internet. Depois vocês podem dar uma procuradinha também. Mas o fato da nossa aula de hoje sobre essa questão há uma problematização sobre a obesidade, tá? Tem países que admitem que é um problema crônico, se a gente parar os Estados Unidos é um deles, é a situação aí bem clara que a gente está mostrando. Há países que procuram a mudança muitas vezes de cultura, muitas vezes de conscientização dos alimentos. Como eu citei o exemplo do Chile, né, que é um país que taxa, por exemplo, bebidas superfaturadas. Não sei se é Chile taxa bebidas superfaturadas, alimentos superfaturados. Achei. Peraí. Peraí que pai achou, eu vou mostrar pra vocês. Ah, é no. Não, México, mas eu não era, é no Chile. Tá, vou mostrar pra vocês o que eu achei aqui. Não é do. Depois eu procuro do Chile aqui, mas eu acho que. Mas eu achei um do México. Que fez aparentemente a mesma medida. Vou compartilhar aqui com vocês. Aqui, ó. A, 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 todo mundo tá vendo? Aparentemente sim, né? Beleza. Tá. Após taxação, pesquisa mostra queda no consumo de bebidas adoçadas no México. Né? Então, é que eles fizeram, vocês olharem, né? Eles fizeram uma taxação em 2014 uma taxação sobre a venda, né? Daí, por conta disso, tá? Deixa eu só ler a reportagem para poder tirar os dados para vocês. Houve uma queda em 2014, naquele ano, de 7,1% no consumo dos produtos. No outro ano, 18,5%. Tá? Ah, tem o Chile, ó. Ah, fala do homem. Tá, o homem sabe, né? Então aqui no Chile, tá? Alerta. Oi, pessoal, estão me ouvindo? O meu computador caiu, tá? Eu acho que acabou a bateria e eu não vi. E eu tô pelo celular.
Cuidado com o tanso. Tá, eu tava só mostrando pra vocês aí. Agora voltou. Peraí, que eu vou voltar pro. Eu vou voltar pro. Coisa. Tá, beleza. Agora eu voltei. E daí, cara, desligou do nada e tem bateria, tá? Desligou do nada, não sei o que aconteceu. Tá. Mas o Chile também aqui, ó, fez uma adoção de rótulos com alertas em alimentos com excesso de sal, açúcar e gorduras e com isso caiu, né? A questão, aqui no Brasil, tá? No Brasil aqui tem algumas questões contrárias, né, que a gente estava conversando sobre isenções de fabricantes para questões açucaradas, entre outras coisas. Vou deixar o link aqui depois se vocês quiserem se aprofundar, tá? Mas a questão de fato é, tá? Vocês conseguem perceber o tamanho do problema que há muitas vezes numa isenção, tirar uma restrição ou pensar exclusivamente no lucro, até no ramo alimentar? O quanto isso é preocupante para a nossa sociedade e o quanto isso é uma problematização muito grande, né? Então, enfim, basicamente a gente trouxe esse tema, né, para falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu deixei o link aí, depois se quiserem dar uma olhada. Vou parar de compartilhar a tela aqui, eu já parou. Deixa o Richelli falar aí. Sim, o Richelli, o Brasil praticamente anda numa direção contrária, né? Porque ele favorece a industrialização e ele taxa a agricultura, né? Podemos dizer assim, uma agricultura familiar, que até esqueci de falar isso. A agricultura familiar, pessoal, não, ela produz muito mais que os grandes latifundiários, né? O principal meio de venda, o principal meio de alimentação do nosso país é a agricultura familiar, né? Sim, tem a influência foi basicamente o que a gente estava conversando. O Richelli falou também, né? A influência de grandes empresas. Eu falei um pouco, Richelli, no começo da aula, como chegou depois, sobre a questão do capitalismo e a busca pelo lucro, né? Tipo, a saúde que se exploda, né? O que importa. Não, nem capaz. Foi até legal tu relembrar de novo. Mas é basicamente o que tu tava falando ali, né? É isso aí. Que bom que tu falou, porque também a gente já faz essa volta que a gente tava conversando. Valeu, irmão. Então, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Nenhuma dúvida? Tá? Ô, Roger, para de gravar aí, quero fazer o comentário. Tá. Tá, vou me despedir de forma falsa, então, é isso? Tá. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado pela aula.